Bom, vamos começar as nossas aulas de trigonometria. Trigonometria, o nome já assusta, e é uma das partes realmente mais complicadas, vamos dizer assim, da matemática. Ela requer mais conceitos, requer mais atenção. Tem algumas coisas que confundem muito, que são muito parecidas de um lugar para o outro, outros são invertidos, mas é um conteúdo que necessário. É um conteúdo que cai muito no Enem, cai muito nos vestibulares, então é um conteúdo altamente importante, tá? Então, temos que estudar, vamos tentar estudar assim bem minuciosamente, bem detalhado para a gente poder entender. Então, nessa primeira aula agora, nós vamos falar do ciclo trigonométrico. A trigonometria ela começa com o estudo do triângulo retângulo, tá? A trigonometria ela é destinada ao estudo do triângulo retângulo. E agora o que nós vamos ver é a trigonometria, são esses conceitos iniciais de trigonometria que você estuda desde o ensino fundamental, lá começando com o teorema de Pitágoras e assim por diante. E aí nós vamos utilizá-lo aqui para jogar dentro de um ciclo. Agora nós vamos pensar num ciclo trigonométrico. Então, nós vamos jogar os conceitos que você estudou lá no triângulo agora para dentro de um ciclo conhecido como ciclo trigonométrico. Então, esse ciclo trigonométrico é uma circunferência orientada de centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas, cujo raio tem 1 de comprimento. Então, lembra o que é esse plano, essas coordenadas cartesianas? É o plano cartesiano. Lembra que o plano cartesiano ele é formado por dois eixos, eixo X e eixo Y. A origem é esse ponto de encontro aqui. Então, esse aqui seria a origem da circunferência, a origem do plano cartesiano seria o centro da minha circunferência, tá? Então, tem que coincidir. Então, o centro da circunferência tem que ser bem no meizinho, que é o ponto de encontro dos dois eixos cartesianos. E o raio desta circunferência tem uma unidade de comprimento. O que seria o raio? O raio, lembra que é a medida que sai do centro e atinge a extremidade. Então, ele está falando para mim o seguinte, que daqui até aqui mede 1, daqui até aqui mede 1, mede 1, mede 1. E daqui a pouco, na hora que eu mudar a folha, nós vamos começar a falar sobre essas medidas, tá? O que é importante você saber aqui inicialmente? Quando eu tenho esse círculo, e nesse círculo eu coloco o plano cartesiano, ele vai pegar esta minha circunferência e dividir ela em 4 partes. Então, é como se fosse uma pizza de 4 pedaços, tá? Nós vamos rodar sempre no sentido anti-horário, tá? Ou seja, eu vou rodar para cá. Então, anti-horário, contrário do horário, contrário do relógio. Então, para cá é o sentido positivo, o sentido normal da minha circunferência. Se eu rodar ao contrário daqui para cá, o que vai acontecer? Se eu rodar aqui no sentido horário, igual ao do relógio, a minha circunferência vai ser negativa. Lá na frente, nós vamos fazer exercício que vai aparecer esse sinalzinho de negativo. Então, quando aparecer o sinalzinho de negativo, indica para mim que eu estou rodando no sentido horário, tá? Mas o normal, que é positivo, tá? O normal é a gente pensar sempre no anti-horário, correto? Bom, quando eu desenhei esse plano cartesiano, ele divide em 4 pedaços. Esses pedaços a gente chama de quadrante. Então, o nome quadrante vem de quarta parte, tá? Então, como eu estou começando a contar daqui para cá, eu vou considerar esse daqui como sendo o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Então, no sentido anti-horário, que é o sentido normal, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, agora vamos começar a pensar nas medidas. Nós trabalhamos com 2 tipos de medidas quando se fala em circunferência. Nós trabalhamos com ela em graus e nós trabalhamos com ela em radianos. Essa parte de graus, eu acho que todo mundo deve lembrar disso. Desde o fundamental, a gente fala que toda circunferência, tudo que é redondo, tem 360 graus. Então, beleza. Então, a medida em graus é uma circunferência tem 360 graus. Agora, quando eu falei aqui para vocês,
aqui, ó, sobre o raio 1 e assim por diante, esse 1 é a medida, ó, 1 radiano, que a gente abrevia para 1 rad, é o arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que contém. Então, este rad nada mais é do que a medida deste raio aqui. Então, eu pego aqui, ó, pego 2 raios e o arco que forma entre eles é esse meu radiano. Então, tá aqui, ó, tenho 2 raios, o arco formado entre eles, que é esse pedacinho aqui, ó, esse arco aqui, ele mede 1 radiano. E esse arco aqui, ele vai ter o mesmo valor dessas minhas, a mesma medida, tá? Do meu raio, tá bom? Bom, aí nós temos uma relação que a gente faz entre essas duas medidas, o tal do rad e o tal do grau. As medidas a gente fala o seguinte, as medidas dos arcos, cada rad a gente fala que é 1 pi radiano, tá? A minha circunferência toda, ela tem 360 graus. Ela tem 360 graus por inteiro. E a gente fala também, ó, a minha circunferência inteira tem 360 graus. A minha circunferência inteira, ela tem 2 pi radiano de comprimento, tá bom? Ah, professor, como é que eu sei que é 2 pi radiano? Ué, porque se eu pegar um pi para cá, um raio para cá e um raio para cá, vai ter um diâmetro. Então, 2 pi, 2 raios equivale ao diâmetro, que nada mais é do que a largura toda da circunferência, tá? Então, por isso que é 2 pi radiano, que equivale a toda a minha circunferência. Agora, para facilitar, em vez de eu trabalhar com 2 pi, a gente vai trabalhar só com 1 pi. Se 2 pi são 360, quer dizer que 1 pi radiando equivale a... Opa, desculpa, escrevendo aqui outra coisa. 180 graus. Isso daqui é o que você vai precisar de lembrar. Isso aqui vai ser o seu carro-chefe para a gente trabalhar aqui no início, tá? Então, cada pi radiano equivale a 180 graus. Ou seja, cada meia volta da circunferência equivale a 180 graus ou equivale a 1 pi radiano. Se eu te der a medida do arco em radianos, tem como você passar para graus, ou vice-versa, tá? Como que eu vou fazer isso? Vamos ver os exemplos? Se eu te der aqui, ó, primeiramente vamos pensar de graus para radianos. Esse daqui é mais difícil, ao contrário é mais fácil. Mas vamos lá. Quando eu tenho em graus e quero passar para radianos, é só você fazer uma regrinha de 3. Começo com com a relaçãozinha aqui que nós montamos. 1 pi radiano equivale sempre a 180 graus. Se eu quero passar isso aqui para radianos, então eu vou colocar x aqui, que é o valor que eu não conheço, e vou colocar o 15 aqui de baixo. Regra de 3, vocês têm sempre que lembrar disso aqui. Eu tenho que obrigatoriamente colocar unidade debaixo de unidade. Então, ó, grau debaixo de graus. E aqui o x está debaixo do radiano. Então, aqui vai ser, o x vai ser em radiano. Multiplica cruzado. 180 vezes x, eu vou ter 180x. Coloca sinalzinho de igual e multiplica. Número com número. 1 vezes 15, 15. Pi não tem outro, vou repetir. Rádio eu não vou colocar porque esse aqui é unidade, tá? Esse 180 tá multiplicando, vou passar para baixo dividindo. Então vai ficar 15π dividido por 180. Em alguns casos vai dar para você dividir mesmo. Nesse aqui não deu. Como não deu para mim dividir literalmente, o que você vai fazer? Desde quando você é pequenininho, você aprende que quando eu tenho um resultado em forma de fração, eu sou obrigada a simplificar caso dê. Então, eu vou simplificar essa minha fração. Dá para mim dividir, por exemplo, dá para me dividir todo mundo por 5. 15 dividido por 5 vai dar 3, e vou repetir o pi. Não esquece esse pi, não come ele com farinha. 180 dividido por 5 vai dar 36. Dá para me simplificar de novo, ó. Dá para me dividir de novo todo mundo por 3.
Se der para dividir, a gente é obrigado a simplificar, é obrigado a dividir. Isso aí você aprende desde quando você começa a estudar fração. Então, a gente tem sempre que tornar a fração irredutível. Então, simplifica o máximo que der. 3 dividido por 3, 1 π, ou somente π. 36 dividido por 3, eu vou encontrar 12. Agora não dá mais para simplificar, então parou aqui. Então, π sobre 12 radianos. Vamos fazer outro exemplo. 1 π radiano equivale a 180 graus. Eu quero saber quantos π radiano equivale a 20 graus. Multiplica cruzado. 180 vezes x vai dar 180x. Sinalzinho de igual. 1 π vezes 20. 1 vezes 20 é 20. E vou repetir o π. Então, 20 π. 180 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 20 π dividido por 180. Agora, nós vamos simplificar. Posso cortar o zerinho aqui, ó, que facilita para mim. E dá para dividir todo mundo aqui por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, 1 π. 18 dividido por 2 é 9. Não dá mais para simplificar, então nós paramos por aqui. Então, π sobre 9 radianos. Então, é assim, se tiver em graus para você passar para radianos, você multiplica cruzado aqui, faz uma regrinha de 3. Agora, olha o tanto que é facinho quando é o contrário. Se eu te der em π para você passar para graus, você não precisa de fazer essa bagunça inteira. É simplesmente você vem aqui. Ah, posso fazer por regra de 3? Pode, mas fica muito mais difícil. Aqui não tem π. Eu sei que o π, ó, 1 π radiano, deixa eu voltar aqui. Eu sei que 1 π radiano vale 180 graus. Como eu quero passar isso para graus, é só eu trocar. Aonde tem 1 π, eu coloco 180. Então, aqui, ó, não era π? Então, coloca 180 e repete o que sobrar. 180 dividido por 6 vai dar 30. Pronto, 30 graus. Resolvido. Vamos para o outro. Tem o π aqui. Aonde tem π, você vai trocar por 180. Então, vai ser 2 vezes o π. Ó, 2π é 2 vezes π. Então, 2 vezes 180 dividido por 3. 2 vezes 180 vai dar 360. 360 dividido por 3 vai dar 120 graus. Pronto. Simplesmente isso. Então, é só você lembrar. Se tiver em graus para você passar para radianos, multiplica cruzado. Se tiver em π para você passar para graus, é só substituir.